vamos resolver mais uma questão de química aqui. PISME 2024, a primeira questão do PISME 1, que diz o seguinte: os sais inorgânicos são uma classe de substâncias comumente encontradas em nosso cotidiano. Por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha, sulfato de cálcio, giz, e o bicarbonato de amônio, sal amoníaco. A partir das afirmativas sobre a estrutura desses compostos, assinale a alternativa incorreta. Bom, antes da gente fazer essa questão, vamos relembrar um pouquinho o que seriam os sais, inorgânicos que estão citados aqui. Por definição, sais inorgânicos, eles são substâncias que apresentam um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, podendo ter H+, e podendo ter OH-. No entanto, caso tenha um dos dois, tem que ter, por exemplo, 2 cátions ou 2 ânions, tá? E essas substâncias, elas estão muito no nosso dia a dia, tá? Aqui o primeiro exemplo que foi dado é um sal muito conhecido, que é o sal de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e os demais também, tá? Então, para a gente obter a fórmula química do sal, a gente precisa, relembrar um pouco dessa nomenclatura. E ali, por exemplo, o cloreto de sódio, ele vem de um ácido de uma base. Então, eu tenho a formação do cloreto de sódio a partir do ácido clorídrico, né? Mais uma reação com hidróxido de sódio, que é o NaOH. E aí, para a gente ter esse sal, o que acontece? Nós vamos ver que essa parte do sódio, o final da nomenclatura, ela vem da minha base e o início vem do meu ácido. Então, aqui a gente tem o ácido clorídrico, né? A gente pode separar o ácido clorídrico, porque um ácido são substâncias que, quando a gente coloca em solução aquosa, libera H+, né? Forma o H+ através da ionização. E escrever aqui, que aqui a gente teria, então, após uma ionização, um H+ e um Cl-. E nós poderíamos fazer a mesma coisa para o hidróxido de sódio aqui, que seria Na+, e o OH-. Em uma reação de formação de sal, nós sempre temos a formação da água. Então, a gente pode pegar aqui, ó, essa substância aqui, ó, que seria o H+ e o OH-, toda vez que a gente tem OH e H+ sendo liberados, a gente vai ter a formação da água. Então, a gente forma aqui a água, o H2O, certo? Sobrou o quê? O sódio, Na, e o Cl. Então, a gente tem aqui o NaCl. Bom, vamos verificar se o NaCl é o cloreto de sódio. O sódio, a palavra sódio, né, vem da base ali, né? E quando a gente tem o HCl aqui, ó, que é o ácido clorídrico, nós trocamos o finalzinho aqui, o hídrico, por eto, quando ele se transforma em sal. Então, em vez de clorídrico, quando formar um sal, vai ficar cloreto. Então, essa substância aqui é, na verdade, cloreto de sódio. Então, a gente vai colocar ela aqui, ó, NaCl. Isso vai ser importante na questão, tá? O sulfato de cálcio, bom, vamos pensar quem seria o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, ele seria uma substância aí proveniente de quem?
Vamos pensar aqui um pouquinho de quem que ele seria proveniente. Ele seria proveniente do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, né? Nós temos algumas aulas aqui no canal mostrando como você obtém alguns oxiácidos, que é o caso do ácido sulfúrico e tal, tá? E ele vem também de uma base proveniente de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, e a base é o hidróxido de cálcio, tá? Então aqui a gente vai ter o quê? Novamente a gente lembrar que a gente vai ter que formação de água, 2H+, e o SO4, esse doisinho aqui passa para o lado de lá como ânion, vai ficar 2-, e o Ca, esse 2 passa para cá como o primeiro elemento aqui, ó, uma ligação iônica, que é o caso das bases, a gente escreve, tem um cátion e 2OH-. O que a gente tem que lembrar aqui é que o H sozinho sempre vai ser mais, e o OH vai ser sempre menos, né? E fazendo isso, então aqui a gente tem 2H+ e 2OH-, então a gente forma aqui duas moléculas de H2O, certo? E a gente junta o que sobra, que é o Ca e o SO4. Então, sulfato de cálcio, ele é quem? Ele é o Ca e o SO4. Vou voltar lá em cima na questão e vamos anotar aqui que a gente descobriu que aqui o sulfato de cálcio é o CaSO4. Deixa eu apagar aqui, você vê direitinho. Aqui, SO4. E por fim, o bicarbonato de amônio, né? O bicarbonato de amônio, ele vem aí, ele é proveniente de uma reação de neutralização, que não é uma reação de neutralização completa, tá? Ele vem do ácido carbônico, que é o H2CO3, certo? Mais o hidróxido de amônio ali, né? Hidróxido de amônio, CaOH. Para formar aqui a neutralização, a gente pode perceber que nós temos quantidades diferentes de H+, a gente vai ter 2H+ aqui e 1OH. Nesse caso da formação do bicarbonato de amônio, o que acontece? Você tem somente a retirada de um hidrogênio, então a gente vai separar um hidrogênio aqui, ó. Vai ficar um H+ e um HCO3-. E aqui a gente vai ter o NH4+ e o OH-. Então, esse H+ vai juntar com esse OH- e vai formar a água. Então, a gente vai ter aqui uma molécula de água, H2O. E o que a gente tem antes? Ó, a gente tem o NH4, então vamos escrever o NH4 aqui. E o HCO3, esse carinha aqui, ele vem do ácido carbônico e do hidróxido de amônio. Ele é conhecido como bicarbonato porque ele tem o hidrogênio aqui sobrando, bicarbonato de amônio, tá? E então a gente, de posse dessa informação, vamos lá em cima anotar esse sal. Então, o bicarbonato de amônio, nós vimos aqui que ele é o NH4HCO3, certo? Agora a questão, ela me pede para que eu marque, né, a opção aqui, que a gente tem que estar atento, a opção incorreta, certo? Ela me pede a opção incorreta. Então, vamos ver. O amônio é o cátion de fórmula NH4+, formado por 4 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio, possuindo uma carga positiva igual a +1. Nós vimos na formação do
bicarbonato de amônia, que é isso mesmo, né? E aqui a gente tem o íon amônio, NH4+, com carga mais 1, com 4 átomos de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Então, essa resposta aqui está correta. O bicarbonato é um ânion de fórmula HCO3-. Ele está aqui, ó, HCO3. Aí a gente tira esse NH4 que vai ficar menos, né? Nós vimos isso anteriormente. Formado por 3 elementos químicos diferentes. Quais são esses elementos? O hidrogênio, o carbono e o oxigênio, possuindo carga elétrica igual a -1. Também está corretíssima. O cálcio é um metal que forma um cátion de fórmula Ca2+, formado por apenas um átomo de cálcio e possui carga elétrica igual a +2. Exatamente, o cálcio é um metal, ele está lá no grupo, a gente já teria que olhar na tabela periódica, né? Ele é um metal alcalino terroso, ele é do grupo 2, então ele é formado lá pelo Ca2+, né? Ele é formado pelo cálcio, e como aí ele forma uma ligação iônica ali, ele tem a carga +2, formado por apenas um átomo de cálcio, e essa carga aqui está corretíssima esse também. O cloreto é um ânion formado pelo Cl-. Cloreto, né, nós vimos aqui, vem do ácido, o ânion, ele vem do ácido, né, proveniente do ácido. Então, ácido clorídrico passa para cloreto, certinho. Formado por apenas um átomo de cloro e possui carga elétrica igual a -1, também está certo. A letra E, o sulfato é um ânion formado de fórmula SO4 2-, aquele que vem do ácido sulfúrico. E o sulfúrico, ICO, passa para ato na nomenclatura de sais, tá? Constituindo de 4 átomos de sódio e possui carga elétrica igual a -2. Tem uns trem estranhos aqui, né? O sulfato, ele é um íon de fórmula SO4 2-, até aqui está tudo certo, mas ele não é constituído de 4 átomos de sódio. Lembrando que o sódio, ele é quem? O Na+, que é formado aqui com o cloreto de sódio, né? Ele possui até a carga -2, mas o que está errado aqui nessa questão é que ele não possui 4 átomos de sódio. Então, qual seria a alternativa que está aqui incorreta? Seria, sem dúvida nenhuma, a letra E. Certo? Espero que vocês tenham entendido essa questão, né? O que tem atrás dessa questão. É uma questão um tanto quanto simples de se fazer, mas que exige atenção do candidato para resolver aí. Eu peço para vocês curtirem esse vídeo, se ainda não curtiram, deixar nos comentários se tiverem dúvidas ou algo assim, tá? E eu agradeço aqueles que compartilharem para que esse trabalho chegue a mais pessoas, aqueles que comentarem, e o meu muito